Olá, o protestantismo tem comprovadamente expressiva presença no campo religioso brasileiro. Este universo é material para inúmeras pesquisas em cursos de teologia e ciências da religião, em particular os segmentos do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Para conhecer as características dessa área do campo religioso brasileiro, convidamos Flávia Luísa Gomes Costa, que é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião. Flávia, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bem-vinda aqui ao Religare. Você pode participar, a Flávia aceitou o nosso convite, eu espero que você também aceite o nosso convite. Envie a sua opinião, sugestões de temas, basta acessar o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr e é nesta página que você vai encontrar o link do programa Religare, que é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Flávia, você está conosco no mestrado em Ciências da Religião. Você recentemente concluiu um lato sensu na então FAT, né, a Faculdade Evangélica de Belo Horizonte, hoje do Centro Universitário Isabela Hendricks, metodista de Minas. E antes você vem de uma formação em Ciências Econômicas. Como é que você compreende essa sua trajetória das ciências econômicas, passando pela teologia bíblica lá na FAT e agora no mestrado em Ciências da Religião? Bom, professor, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e falar dessa trajetória é muito importante para mim, porque no ano de 1998 eu concluí a minha graduação em Ciências Econômicas e nesse ano também eu me casei e não fui trabalhar em outras empresas, mas nas lojas que meu marido, então, já possuía e ficamos trabalhando ali. E até que deu um tempo, nós começamos um trabalho mais efetivo numa igreja batista, que é a tradição que nós fomos educados e crescemos nela. E nesse trabalho mais efetivo, numa igreja específica, onde ele começou a liderar, então nasceu um despertamento por esse interesse de estudos teológicos, e esse despertamento foi crescendo pela necessidade de estar buscando, né, uma formação para acrescentar à vida das pessoas que nos cercavam ali naquela comunidade. E assim eu fui então para a FAT, fiz ali a especialização em teologia bíblica, e onde eu conheci também uma professora muito querida, a Suzy, que me incentivou muito a estar aqui cursando o mestrado, e ela me ajudou muito, incentivou, e nisso eu só tenho realmente tido, né, a resposta da busca que me fez trilhar esse caminho, essa trajetória. Aliás, eu espero também um dia ter a Suzy aqui conosco. Acho que vai ser uma participação boa aqui no Com Religare. certeza. Excelente, né? Excelente, a Suzy. Agora, você está pesquisando o pentecostalismo brasileiro especificamente e a literatura religiosa na perspectiva do pentecostalismo. Para o nosso telespectador compreender, né, o que seria o pentecostalismo? O que esse termo ele evoca, que realidade do campo religioso brasileiro? O pentecostalismo, nós costumamos dizer que ele inaugura uma nova forma de ser cristão. E ele, então, é um segmento do cristianismo e tem como uma prática e um estilo uma nova interpretação. Por exemplo, eles têm uma interpretação dos textos bíblicos a nível mais literais, são muito marcados por uma experiência emocional, a experiência que se diz do Espírito Santo, e tem como características distintivas assim, esse louvor efervescente, essa experiência emocional, a prática do exorcismo. Isso é o que caracteriza o pentecostalismo. Ele surge de igrejas protestantes. Surge de igrejas protestantes. Das igrejas clássicas. Igrejas clássicas. E quais são as principais denominações desse segmento? Ele se constituiu em denominações específicas? Não só em práticas, entendo assim. Sim. Quais são as principais denominações, nós podemos dizer, pentecostais? Bom, pentecostais hoje no Brasil, falar em denominações expressivas, poderíamos falar da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Deus é Amor, a Assembleia de Deus. Né? Eu creio que
expressam aí a marca mesmo do pentecostalismo. Aqui no Brasil. No Brasil. Bem, como é que o pentecostalismo, né, você fala no Brasil, mas ele tem uma origem, na realidade, fora daqui, né, fora do nosso país. Como que se deu a implantação do pentecostalismo? Na sua pesquisa, você teve a gentileza de mandar um texto da sua pesquisa, parte da sua dissertação de mestrado, que tem sido orientado por um professor muito querido do nosso programa, né, o professor Adilson Schultz, que pesquisa sobre o protestantismo no Brasil. Você fala de 3 fases do pentecostalismo no Brasil. Quais seriam estas 3 fases? Sim, um autor até que faz essa distinção, né, o Paul Freston. Essa distinção, as 3 fases de implantações do pentecostalismo, a primeira foi em 1910. E ele distingue essas fases por implantações dessas igrejas. E nessa primeira fase, tem como característica, ou a igreja que marcou, a igreja cristã, também a Assembleia de Deus. Na segunda fase de implantação, que foi por volta de 1950, início da década de 60, outras 2 igrejas que marcam essa segunda fase é a Deus é Amor e a Igreja do Evangelho Quadrangular. E a terceira fase de implantação, então, que recebe uma denominação de neopentecostalismo, que tem as igrejas de expressiva, né, que expressam esse movimento, que é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, e a Igreja Internacional da Graça. Então se define assim, essas 3 fases de implantações. Essa terceira fase seria ali por volta dos anos 80, não? Sim, começando na década de 70 e tendo mesmo a sua explosão na década de 80. Então, 3 momentos, início do século XX, com a Assembleia de Deus como importante instituição. Importante. Ali pelo meio do século, década de 50 e 60, você destacou a Deus e Amor, o surgimento da Igreja também Evangelho Quadrangular. E aí, 70 e consolidado a partir dos anos 80. 2 outras denominações fortes. Obviamente, nós estamos deixando de lado muita gente, né? Ah, com certeza. Estamos chamando aqui instituições que, por algum motivo, os historiadores têm destacado. Pelo seu crescimento numérico, né? São o carro-chefe mesmo aí desse emblemático pentecostalismo. Falando em dados, né, o último censo revelou um crescimento expressivo. Eu até falei no início aqui do nosso programa. Nós temos, claro, antes do século XX, já a presença da tradição protestante clássica no Brasil. Nosso tema é o pentecostalismo. Né? Agora, é esse segmento que parece ser o segmento que cresce no Brasil, que gera um debate aí entre as igrejas protestantes clássicas, também a Igreja Católica, outras religiões não cristãs, não? Esse destaque para o crescimento do pentecostalismo. A que se deve, na sua opinião, o crescimento do pentecostalismo no Brasil? Bom, não, porque é evidente, não? Claro, claro. Eu sei que esse não é um tema propriamente da sua pesquisa, mas o que dessa linguagem religiosa, né, você vê a população tem assimilado e tem, de alguma maneira, se interessado e se convertido? Sim, né? sim. Uma marca muito distintiva é a característica ou como se encontra o povo brasileiro diante disso, a mensagem que tem trazido o pentecostalismo, que é uma mensagem que vai de encontro especificamente à necessidade ou à realidade que se encontra também o maior número de pessoas da nossa população. É uma mensagem mais emergente, mais de socorro, que busca, na verdade, uma solução para os problemas cotidianos das pessoas brasileiras ou dos brasileiros que são majoritariamente, né, socialmente menos favorecidos. E essa terceira fase, né, chamado neopentecostalismo, o que é que ele destaca em relação ao pentecostalismo? O que ele é distinto do... Sim. Bom, ele se distingue principalmente porque o pentecostalismo, ele tinha uma aversão, a mensagem né, dessas primeiras 2 fases de implantação é uma mensagem de aversão ao mundo, onde se espera ardentemente uma vida boa,
uma recompensa, mas no porvir, na segunda, no retorno de Cristo, uma recompensa, uma vida agradável no céu. Mas aqui no mundo é uma mensagem que se prega o carregar a cruz. Então, eles eram distintos, mas fisicamente, seu modo de trajar, de comportar, tem aversão ao mundo. Já a mensagem do neopentecostalismo, ou a distinção neopentecostal, é que ela traz esse novo paradigma de não mais uma aversão ao mundo, mas a mensagem é uma vida boa aqui e agora. Então, os olhos estão fitos aqui numa vida aqui hoje, aqui e agora, não ignorando mais a possibilidade e a realidade do céu, mas relegando a um segundo plano essa escatologia tradicional pentecostal. E aí, assim, nós temos menos de um minuto, não é, Flávia? E é importante respeitar o tempo na TV. Nós temos aí teologia da prosperidade e teologia do domínio, né, para discutir. O neopentecostalismo ele atualizou esse discurso teológico da prosperidade própria das igrejas clássicas. Nós vamos discutir mais no segundo bloco, mas uma primeira visão sua. Bom, no neopentecostalismo, a mensagem, então, como nós estávamos dizendo, ela é baseada nessa teologia da prosperidade e na teologia do domínio. Mas numa visão atualizada, se eu não entendo mal. Sim, numa visão atualizada, porque esse é o emblema da teologia onde ele vai assegurar uma vida boa aqui e agora. Ok. Hoje no Religar estamos falando sobre pentecostalismo brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Até já. E aí nós voltamos daqui a pouco. Pentecostalismo brasileiro é o tema do Religar de hoje. Aqui no estúdio converso com Flávia Luiza Gomes Costa, mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode participar do nosso programa, envie opinião ou sugestão de temas. Basta acessar o site www.pucminas.br/ppgcr e clicar no link do programa Religare, que é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Flávia, nossa mestranda, a sua pesquisa, ela aborda o papel do texto bíblico nos cultos pentecostais. Mas nós deixamos uma questão em aberto no primeiro bloco, que era essa ressignificação da teologia da prosperidade e a teologia do domínio no pentecostalismo. Antes da gente entrar no tema da sua pesquisa, eu gostaria que você explicasse melhor o que é essa ressignificação da teologia da prosperidade, da teologia do domínio no pentecostalismo. Só abrindo mais um parênteses, professor, da distinção do pentecostalismo que nós fazemos para o neopentecostalismo, há uma presença forte no pentecostalismo da questão dos dons, o batismo no Espírito Santo. Sim. É que você falava de outros tópicos, né? Sim, E a questão, no neopentecostalismo, o que foca-se mais é a cura, o exorcismo, né, e a prosperidade. Então, a teologia da prosperidade, através dela se prega que ao crente está destinado a ser próspero, saudável e feliz nessa terra e, para que isso aconteça, ele precisa ser o quê? Apenas livre das ingerências do diabo, porque na teologia do domínio concebe-se que há uma guerra espiritual constante entre Deus e o diabo. E a esse crente, a esse fiel neopentecostal, em todas as coisas, no seu cotidiano da vida, ele percebe ou ele vê a ingerência dessa guerra espiritual. Isso levanta-se nas pesquisas, como eu, que sou uma pesquisadora, né, do movimento, do pentecostalismo, neopentecostalismo, e estou aqui para diagnosticar e levantar os fatos. Sim. Então, esse é o fato, essa é uma distinção. E a teologia da prosperidade, então, é consubstanciada pela teologia do domínio, na qual é uma mensagem bem mágica, que os pesquisadores levantam esses termos, espiritualizante, através dessa leitura literal do texto bíblico, onde se apropria do texto para os fins da teologia da prosperidade e a teologia do domínio. Bom, então essa já entramos dessa maneira, não é, no papel do texto bíblico nos cultos. Não é? Como é que se dá ali, por exemplo, na sua observação,
né, no momento do culto, que abordagem recebe o texto bíblico? Bom, uma coisa interessante, no Pentecostalismo. neopentecostalismo, a Bíblia, ela é usada como um objeto de poder também, algo mágico. Conta-se um pesquisador que, assistindo um determinado culto neopentecostal, ele esteve diante de uma experiência onde foi constatado esse uso da Bíblia, porque o líder colocou a Bíblia aberta, onde os fiéis deveriam trazer as suas ofertas e colocar dentro da Bíblia, porque ela ali tem um efeito também mágico, simbólico. Então, essa é uma grande força da Bíblia no neopentecostalismo também. Seria, desculpe, assim, eu vou usar um termo que acho que não é adequado, não é para um membro da tradição, mas é adequado no âmbito da Sim, historiografia religiosa. Seria tratar a Bíblia como um fetiche? olha, o que os pesquisadores dizem muito também é que no pentecostalismo substituiu-se os santos do catolicismo popular pela Bíblia. Ela às vezes é usada como, ele, né, disse que não se carrega uma imagem, um santo como no catolicismo popular, mas o uso da Bíblia se assemelha a isso, Sim, no como plano um simbólico. amuleto no plano Um simbólico, amuleto. realmente. Sim. E ela é quase consultada como um oráculo, né? Ela é como um oráculo a ser consultado, sem que se considere os seus contextos, aí já entrando na parte da interpretação, como que esse texto bíblico é usado, e a gente percebe que os neopentecostais não têm uma consciência ali na leitura ou na interpretação. Esse é o nosso tema principal da nossa pesquisa, porque eu considero ser um alerta, porque não consideram o tempo em que o texto foi escrito. Há uma temporalidade mítica ali para o pentecostal, como se aquele texto fosse escrito para ele, para esse momento, aqui e agora. Então, não há considerações de gênero, de estilo literário, de cultura da época. O texto bíblico é usado mais para reforçar, endossar o que se quer dizer, o que se precisa dizer, do que realmente uma aproximação do texto bíblico para ouvir e entender, num processo de exegese e hermenêutica, o que realmente aquele texto pode transmitir à nossa realidade hoje. Ou seja, desconsidera-se uma perspectiva teórica da abordagem do texto, como você disse, né? E o foco fica na função prática, na orientação para o fiel. É assim, se eu entendo bem? É assim mesmo que nós levantamos nas pesquisas. O texto é usado mais para um fim prático, proveitoso, diante daquilo que eu preciso legitimar na ideologia pentecostal através da teologia da prosperidade, da teologia do domínio. Nessa terceira fase. Nessa terceira fase especificamente. Agora, no âmbito do protestantismo, né? Protestantismo clássico, protestantismo pentecostal e essa terceira etapa, o neopentecostalismo, que alguns, se eu tenho acompanhado bem a pesquisa nessa área, quase que já entendem não como uma terceira fase, mas uma outra fase, né? Um outro momento. É verdade. Né? Como é que se dá o debate e a compreensão, por exemplo, desse uso da Bíblia, na tradição protestante especificamente? O interessante, professor, que para a maioria dos pesquisadores, eles falam que a distinção do pentecostalismo para o protestante clássico se dá basicamente ou de uma forma abrupta quando se aborda a questão da aproximação ou da leitura do texto bíblico, ou seja, da hermenêutica. Por quê? No pentecostalismo, então, inaugura um abrupto rompimento com essa mensagem protestante clássica, que faz uso de uma hermenêutica mais racional, que zela por uma busca, né, ali de uma formação dos seus líderes, dos seus pastores, da sua liderança no geral, mais teológica, do que agora no pentecostalismo se foca mais uma aproximação visando, ou seja, baseada pela experiência emocional, que então é um objeto, né, algo mais subjetivo para se aproximar do texto. Então, uma grande distinção entre o protestantismo clássico e o pentecostalismo se dá quando se fala e se toca na hermenêutica bíblica. Agora, uma questão, né? Você vem falando do uso da Bíblia, mas nós poderíamos falar também do uso
de Deus. Né? Repito, né? Acho que para o fiel, talvez isso soe até um pouco agressivo, né? Mas para nós que estamos no âmbito da pesquisa, estamos tentando enxergar o que o fenômeno, como o fenômeno se apresenta, fica tranquilo, eu acho que você vai conseguir também, como tem feito até agora, deixar claro, né? O que nesse campo do neopentecostalismo, ou a partir dele, nós poderíamos compreender da expressão, da distinção entre o servir a Deus e o servir-se de Deus. Não falo mais para deixar você totalmente livre para... Como é que é isso, né? Você falou do texto bíblico, mas o sagrado mesmo, como que você dá essa compreensão do sagrado? Interessante, professor, que só para finalizar a questão, que a consequência marcante dessa leitura que nos toca é o que nós chamamos, eu quero dizer, entre aspas, uma alienação do que seria realmente uma atitude concreta às reais, realmente concretas situações em que se vive o povo. Então, nessa situação, nós podemos colocar servir-se de Deus e não servir a Deus. Por quê? Porque nisso o texto bíblico ou o Deus que está ali nesse texto bíblico, ele torna-se mais um amuleto, uma manipulação sobre esse Deus, no sentido em que nós aproximamos desse Deus ou desse texto para legitimar nossas próprias ideologias e não há mais aquela entrega ao serviço desse Deus. E se posso citar ainda um texto para referenciar isso, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e muitas pessoas, inúmeras pessoas, uma multidão o segue, mas quando ele dá um discurso duro chamando a um comprometimento com esse Deus, a um comprometimento com essa vida ética cristã, as pessoas começam a abandoná-lo e diz o Evangelho, segundo São João, que ficam poucas pessoas perto dele e ele diz aos seus discípulos mais chegados, 12, vocês também não querem ir? E o Pedro, o discípulo, disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, o meu intuito, o que arde no meu coração por essa pesquisa, é que nós possamos, como protestantes, como pessoas que se aproximam também como cristãos do texto bíblico, ter essa inteireza de estar perto de um Deus, não porque simplesmente nós buscamos algo desse Deus, ou não porque a marca da nossa vida, ou que vai saciar a nossa necessidade seja somente isso, porque também se reduz às vezes práticas alienantes que nos levam a sermos pessoas sem efetivação na nossa sociedade. Flávia. Então eu agradeço. Eu também agradeço muito a sua participação aqui conosco e agradecemos aqui publicamente também a FAPEMIG, que financia a sua pesquisa sobre esse campo religioso, essa parte, segmento importante, muito importante do campo religioso brasileiro. Eu hoje conversei com Flávia Luiza, do mestrado em Ciência da Religião, sobre o pentecostalismo brasileiro. Você pode participar também, mandando uma mensagem aqui para a Flávia, uma pergunta. Ela é mestranda em Ciência da Religião, você pode acessar a nossa página e lá você pode esclarecer alguma dúvida ainda sobre essa temática e também sugerir um tema aqui para a nossa produção. Acesse a nossa página na internet, o endereço é www.pucminas.br/ppgcr. E até o dia 30, inscrições para as disciplinas isoladas no mestrado em Ciência da Religião da PUC Minas. Mais informações nesse endereço que eu acabei de dizer, www.pucminas.br/ppgcr. Nos encontramos na próxima semana, um abraço cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.